Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Neste texto sagrado, Jesus nos faz primeiro uma exortação. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Aqui nós temos esses ensinamentos que Jesus Cristo nos dá, que tem um simbolismo essencial para a nossa vida. Quando Jesus Cristo diz: não deis aos cães as coisas santas, significa não lanceis aos pagãos as coisas santas. Isso significa porque na antiguidade os judeus eles costumavam chamar os pagãos de cães. E o que significa lançar aos cães as coisas santas? É dar àquelas pessoas que não estão ainda preparadas para receber as coisas santas aquilo que é precioso, porque elas não darão valor devido a esse grande dom de Deus na vida delas. Não atireis vossas pérolas aos porcos. Aqui nós também temos os porcos. Os porcos era o simbolismo também dos pagãos, porque os judeus eles não criavam porcos, não comiam a carne dos porcos, mas os pagãos eles sim criavam e comiam essas carnes. Por isso que Jesus Cristo aqui está nos chamando a atenção sobre a responsabilidade que nós temos diante das coisas santas, diante daquilo que Ele nos dá para que nós possamos administrar. E essa administração significa a administração da obra de salvação. Essa obra de salvação que vem pelos dons que o próprio Cristo deu à Igreja. Por isso que nós precisamos entender bem que nós não podemos ir dando sacramentos a qualquer um. Nós precisamos fazer uma boa preparação para que essas pessoas elas sejam capazes de usar bem as graças que são recebidas através dos sacramentos. As pessoas, nós não podemos colocar qualquer um para estar à frente da obra de Deus, porque quando nós colocamos as coisas santas nas mãos de qualquer um que não estão preparados, esses vão realmente ali calcar essas obras com os seus próprios pés, porque eles ainda não adentraram na vida cristã. E quem não adentra na vida cristã, infelizmente, ainda não é capaz de transbordar, de transmitir a boa nova do reino, o anúncio do Evangelho. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente com aquilo que é a obra que nós realizamos na igreja, os encontros que nós fazemos, porque muitas vezes os nossos encontros eles se tornam um palco para que as pessoas apareçam. E esses encontros eles não evangelizam, eles reúnem pessoas que muitas vezes estão sedentas por uma experiência com Deus, mas como aqueles que estão à frente não estão preparados para transbordar a graça divina do Senhor, essas pessoas que estão sedentas por esse encontro pessoal, elas não encontram a Jesus Cristo. Acabam unicamente se associando a um grupo
E esse grupo, ele vai com o tempo desanimando e dispersando, porque faltou o testemunho, faltou o transbordamento da graça. Por isso que nós precisamos ali entender também na segunda parte do Evangelho, quando Jesus Cristo nos diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Veja, aqui Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esta regra de ouro. Nós precisamos ter a iniciativa. Se nós queremos a conversão e a salvação dos nossos irmãos, nós precisamos primeiro desejar essa salvação. Nós precisamos desejar essa salvação porque essa salvação ela é transbordada da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. Por isso que Jesus Cristo fala: tudo quanto quereis que os outros vos façam. Se nós queremos o bem dos outros, se nós queremos a salvação dos outros, nós precisamos também ter a iniciativa de transmitir essa salvação através do nosso testemunho. Por isso que Jesus Cristo ele vai depois nos fazer uma exortação na última parte do Evangelho, dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Verdadeiramente, o caminho do reino dos céus é a da porta estreita. É o caminho que é apertado, porque é um caminho que deve haver desapego, renúncias, para que nós possamos realmente, exercitados e experimentados nessa obra da graça, nesse segmento, nesse aprendizado do discipulado de Jesus Cristo, possamos, dia após dia, ir nos tornando aptos a essa obra divina que é o reino dos céus, para que assim possamos entrar por essa porta estreita, que é a porta da dificuldade, porque quando nós buscamos muitas euforias, muito conforto, muito comodismo e muitas seguranças, esse não é o caminho do reino dos céus. Mas o caminho do reino dos céus é o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, o caminho da dificuldade, esse caminho do esforço onde nós colaboramos com a nossa liberdade, com a graça divina, para que essa colaboração com a graça divina possa se tornar obra de salvação e essa obra de salvação possa tocar a vida dos nossos irmãos. Esse é o anúncio do Evangelho que nós precisamos aprender a viver dia após dia. Esta é a porta estreita, o caminho apertado que nos leva à vida eterna. Assim, não joguemos as coisas santas aos cães e não atireis as nossas pérolas aos porcos. Possamos aprender a administrar o grande dom de Deus que nós recebemos em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.